Fala galera, aqui quem tá falando é o Gilmar Jerônimo e esse é o primeiro vídeo do canal do Zero. O canal tem o objetivo de fomentar o interesse para alguns estudantes nas áreas de engenharia e computação e entender um pouco mais sobre os conceitos matemáticos e físicos que aprendemos durante as aulas, tanto no ensino médio quanto na faculdade. Então estaremos envolvendo algumas plataformas, softwares, para entender como que a gente consegue aplicar conceitos matemáticos e físicos nelas e tornar os projetos um pouco mais inteligentes. Então, aqui a gente está começando com a plataforma Lego Mindstorms, por ser uma plataforma simples de visualizar tanto algoritmos complexos, quanto até mesmo problemas que você consegue modelar dentro dele. Então, estaremos utilizando o Lego Mindstorms NXT, também pode ser feito no EV3, só muda algumas exceções de blocos, operações matemáticas, mas é possível ser feito. E estaremos trabalhando com motor em centímetros. Então, dado uma distância, como que eu faço o robô andar essa distância? Ok? Então, nesse slide, a gente está mostrando o objetivo do canal. Então, mostrando como que as áreas das ciências se ligam à engenharia à computação. Então, física, matemática, ciências sociais e ciências biológicas. Então, estaremos mostrando como que a gente pode aplicar nos nossos projetos esses tipos de ciência. E outra, muitas pessoas não podem fazer perceber qual que é a ligação de qual que é a ligação entre ciências sociais e ciências biológicas na área de engenharia e computação. Ciências biológicas são muito utilizadas em alguns projetos de inteligência artificial. Então, temos redes neurais, algoritmos de enxame. Então, muita base das ciências biológicas foram para a área de engenharia e computação. E as ciências sociais significa como que eu utilizo essas áreas para melhor uso da sociedade, não contra ela, a favor a ela, certo? Então, vamos estar começando a entender como que vai funcionar o algoritmo de motor rodando em centímetros, ok? Então, do robô, a gente tem algumas propriedades, principalmente da roda. Se você pega o seu robô, no pneu da roda tem indicando qual que é o diâmetro dela. No meu caso, estou usando um pneu de diâmetro 4,32 centímetros. Então, ao saber disso, a gente consegue saber algumas coisas. Então, por exemplo, quando o robô dá uma rotação, ele cumpre a comprimento de circunferência. Ou seja, ele dá uma rotação e anda uma determinada distância, certo? Se eu tenho uma distância x que eu quero alcançar, eu preciso saber quantas rotações eu preciso dar até alcançar aquela distância, certo? Então, aqui no caso, nós temos diversas rotações e mais um pouco, ou seja, eu tenho 6 rotações e mais um pouco. E esse pouco pode ser calculado pelo nosso programa. Então a gente vai fazer um programa que, dada a distância, calcula todos esses fatores para a gente. Independente de potência, independente de unidade de medida, a gente vai conseguir converter isso, certo? Então, basicamente, a gente vai precisar fazer uma regra de 3. Então, eu sei que uma rotação é igual ao comprimento de circunferência, que pode ser em polegadas, centímetros, milímetros, metros, quilômetros, independente da distância. E eu quero saber quantas rotações eu vou andar uma distância desejada. Então, 30 metros, 30 polegadas, 30 milímetros. Vale ressaltar que é sempre importante as unidades de medida estarem compatíveis. Então, polegada com polegada, centímetros com centímetros, milímetros com milímetros, porque na hora de fazer a conversão, ele faz de um jeito certo, ok? E o comprimento de circunferência, o comprimento da roda, é dado pelaquela forma que a gente sempre aprendeu, 2πr ou πd, que eu posso chamar de o constante π vezes o seu diâmetro, certo? Para executar o programa, para fazer o programa, a gente vai precisar de algumas variáveis, como por exemplo, arc length, que a gente vai chamar de comprimento de roda ou comprimento de arco, e a distância desejada, que vamos chamar de distance, certo? Agora vamos ao programa. Aqui, eu vou fechar aqui essa parte, vai começar igual vocês.
Aqui a gente vai criar nosso programa, like Storms. Vou chamar de motor em centímetros. Para você que nunca mexeu em Mindstorms, essa aba está aberta, a aba Common. A gente não vai usar muito ela porque ela são as variáveis mais comuns, ou os recursos mais comuns utilizados no Lego Mindstorms. Só que a gente vai utilizar a aba Complete, que tem todos os recursos que a plataforma permite. Ok? Então a gente vai criar duas variáveis. Então eu vou começar criando a variável arcLength, que vai ser o nosso comprimento de arco, o nosso comprimento de circunferência. Vou criar a nossa distância, certo? Do tipo número. Vou criar também o nosso diâmetro, do tipo número. Então eu criei três variáveis aqui que a gente precisou utilizar. A gente vem aqui, seta as variáveis distância e a variável diâmetro, certo? Então, no meu caso, eu quero rodar uma distância de 30 centímetros e meu diâmetro da roda é 4,32 ou 4,32, ok? Então temos essas variáveis que nós setamos e a gente vai precisar calcular. Então eu vou definir uma constante, que vai ser a constante π, certo? Então eu vou criar uma constante, π, do tipo número, e vou setar o número dele. Então eu vou lá na internet, procuro qual que é o valor, 3.14, 15, 9, 2, 65, 359. O Mindstorms não aceita todos esses números, então quando a gente for criar, ele vai arredondar o número. Aqui no caso, deixa eu editar de novo. 3.1415, 3.1415, 9265, 35. Ok, então ele arredondou aqui pra gente. Vou fechar. Então eu vou precisar saber o comprimento de circunferência. Então, que variável? Comprimento de circunferência. Então eu vou pegar o diâmetro, vou multiplicar pela minha constante π, que eu defini, certo? Vou multiplicar. Então eu tenho π vezes o meu diâmetro, que dá o comprimento de circunferência, certo? Eu preciso saber quantas rotações ele vai executar. Então eu vou pegar a minha distância e o meu comprimento de circunferência e dividir. Então, vou pegar a distância dividido pelo comprimento, que vai me resultar na quantidade de rotações que ele vai para o motor, certo? Uma observação que é importante fazermos, aqui eu estou ligando as variáveis, e só para ter uma noção, as variáveis do tipo numérico, elas têm a cor do fio de dados como amarelo, certo? Se eu tenho uma variável do tipo lógico, que nem essa, eu tenho do tipo verde. Se eu tenho do tipo de texto, é uma cor do tipo laranja, certo? Só para não confundirmos durante a programação. Ok? Então eu vou colocar no meu motor. No caso, eu estou usando o motor A e B, rotações, potência 50, certo? Aqui. Porém, se a gente ver as configurações do motor, na hora que eu uso
o recurso de duração, que eu estou colocando quantidade de rotações dentro de duração, aqui, ele não aceita rotações, mesmo a gente ter setado aqui. Então, se a gente vir aqui, ele vai abrir os pacotes. E eu vou ver aqui, Move Block, que é o que a gente está usando. Então, se for lá embaixo, ele está mostrando que a duração, ele sempre, se eu colocar o motor em degrees ou rotations, graus ou rotações, ele sempre vai dar um resultado em graus, certo? Então, se eu estou resultando em rotações aqui, eu tenho que multiplicar uma rotação por 360. Uma rotação por 360. Que me dá a minha duração. Ok? Então, esse é o nosso programa, que a gente pode utilizar para fazer ele andar em uma distância. Só que eu posso transformar esse programa um pouco mais inteligente, caso eu queira usar ele outras vezes. Então, eu posso ir para frente ou para trás e mexer na sua potência, certo? Então, eu vou criar outras duas variáveis. Eu tenho power, de número, e direção. No caso, eu vou colocar aqui forward, backward. Então, para frente ou para trás. Ok? Do tipo lógico. Certo? Então, eu vou setar elas aqui no começo. Então, se ela for verdadeira, ela vai para frente. Se for falsa, ela vai para trás. E eu tenho também potência. No caso, eu vou definir 50. Certo? Então, se eu pegar minhas variáveis e colocá-las no começo, forward, backward, power e a minha distância, aqui, forward, aqui e potência, aqui, a gente consegue criar um bloco de motor em centímetros, certo? Então eu venho aqui, só seleciono. Aqui nós temos 4 inputs, então eu tenho o diâmetro, distância, forward, backward e power. E eu crio meu bloco que eu vou chamar de motor CE, ou posso chamar de distance, certo? Eu vou dar uma distância com ele. Ok? Daí eu posso colocar a descrição do bloco, seguir, daí eu coloco qualquer desenho. Então, no caso, eu vou colocar esse aqui com esse, para indicar meio que eu estou dando uma distância para o motor, certo? Dá um finish. E eu posso pagar todas essas variáveis que eu criei aqui no começo. Ao abrir esse bloco, eu renomeio essas variáveis. Então, no caso, esse B está no lugar do que eu chamei de de aqui, no caso, o A está no lugar da distância, distance. Vou trazer o B aqui mais para baixo para conseguir ver. O B está diâmetro, direction e power. Então eu vou salvar, fechar, deletar ele aqui e pegar ele aqui de novo. Então ele vai estar setado como potência
direção, distância e diâmetro. Então, vou colocar 50, a direção, no caso, para a frente é verdadeiro, para trás é falso. A distância vou setar como 30 centímetros e meu diâmetro da roda 4,4.32. Ok? No caso, como estou usando o Mac, ele só aceita o ponto, mas se você estiver usando o Windows, ele só aceita a vírgula. Então, toma cuidado na hora de definir isso aqui. Então, feito isso, eu consigo rodar só esse bloco, que vai ser minha distância. Se eu rodar, a gente vai ver o robô andando agora, ok? Bom, ao baixar o programa, a gente tem o seguinte resultado. A gente tem uma régua de 30 centímetros, então vamos colocar para andar. Então o robô anda exatamente os 30 centímetros da régua. Aí você pode alterar sua unidade de medida, pode fazer outras conversões que for conveniente. Vai do gosto de cada um, certo? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Nos próximos vídeos estarei mostrando como fazer uma curva um pouco mais inteligente com o robô, ou seja, se eu quero girar 90 graus com o robô, 180, 360, como que eu faço isso? E os conceitos que a gente vai utilizar têm muita relação com análise de erro, também continuam com comprimento de circunferência e também algumas coisas com circuitos lógicos. Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.